boa tarde, gente boa! Acabou o carnaval, tô de volta aqui ao Globo Esporte. Quarta-feira tem Fla-Flu ao vivo na Globo, anota aí, 9h30 da noite, direto do Maracanã. Primeiro jogo da final do Cariocão, né? Na verdade é Flu-Fla, porque o mando é do Fluminense. Mas esse termo Fla-Flu aí tá consagrado, né? A decisão já é depois de amanhã, então o Flamengo tem um desfalque enorme para esse jogo, gente. O rei dos clássicos, do lado rubro-negro, tá fora. Deixa eu conversar com o André Pessoa. O Bruno Henrique, André, ele tá fora do primeiro jogo ou tem chance de não jogar também a grande final? Fala, Escobar, tudo bem? Grande abraço, uma boa tarde a você, a todo mundo ligado no Globo Esporte. Pois é, Bruno Henrique está fora dessa primeira partida de quarta-feira. Ele sentiu um problema na coxa direita no jogo do final de semana, no clássico contra o Vasco. Passou por exames que apontaram uma pequena lesão na coxa direita. Não joga na quarta-feira e agora vai fazer tratamento intensivo para tentar ficar à disposição para o jogo do final de semana, mas é um desfalque de peso. Bruno Henrique, 5 gols em 8 partidas nessa temporada, os 5 gols marcados em clássicos, ele que no final de semana chegou a 100 gols com a camisa do Flamengo. Para o lugar do Bruno, o Filipe Luís tem duas opções no ataque. O Luiz Araújo, que foi quem entrou no jogo contra o Vasco no lugar dele, inclusive fez o segundo gol da partida, ou o Juninho, que voltou a atuar no final de semana, recuperado de um edema muscular na coxa. Ainda sobre o ataque do Flamengo, 2 jogadores que estavam no departamento médico com problemas musculares, Michael com uma lesão na coxa esquerda e o Everton Cebolinha com problema na coxa direita, os dois foram a campo hoje, treinaram com o grupo, não vão estar à disposição para o jogo de quarta-feira, mas podem ser opções para a finalíssima no final de semana. Filipe Luís que tem uma dúvida na zaga, o Danilo não jogou nas semifinais contra o Vasco por causa de um desconforto muscular. Na ausência dele, Léo Pereira formou a dupla titular com o Léo Ortiz, Flamengo que treina amanhã à tarde aqui no Ninho do Urubu. E aí nesse treino, Filipe Luís vai definir a equipe, vai definir quem vai ser o substituto do Bruno Henrique na quarta-feira. Escobar, volto com você. Valeu, André Pessoa, um abraço pra você, querido. E olha só, o Flamengo chegou à final passando pelo Vasco, né? E os números desse clássico, Flamengo e Vasco, estão ficando impressionantes pro lado do Flamengo. Com essa vitória de sábado, o Flamengo chegou a 10 jogos invictos sobre o Vasco. Muita coisa, né? Nos últimos 32 jogos, são só 2 vitórias do Vasco, gente. 19 do Flamengo, 11 empates. Bruno Henrique é a cara dessa supremacia. Ele tem 11 gols nesse confronto. Tudo num clássico é diferente. A começar pelo som. Essa cascata de cantos, gritos, suspiros inundando o Maracanã a cada lance de perigo. Eles gostam, pedem. Clássico também é sinônimo de tensão, de entrega, dos jogadores e da torcida. No sábado eram mais de 55 mil vozes, o melhor público desse campeonato carioca. Ainda assim, com bem menos vascaínos do que esse time esperava. Eu já falei sobre isso e vou repetir. É uma torcida que ela está machucada e a gente aqui dentro também tem que entender isso. Né? Ainda mais vendo os 3 adversários aqui da cidade conquistando nos últimos anos. A infinita noite de uma torcida sem um título desde 2016. E quantas luas já surgiram e foram embora desde a última vitória sobre o Flamengo? Algumas centenas. Agora já são 10 jogos de invencibilidade do Flamengo. Mas nem por isso o time do Filipe Luís entrou em campo mais relaxado. Muito pelo contrário. O clássico dos milhões sempre é especial. Todo mundo corre até o último segundo do jogo, como foi. A gente estava pressionando com o jogador com cãibra, a gente estava pressionando dentro da área do Vasco até o último minuto. E isso o clássico ele tira. E quem tem um passado com essas camisas entende melhor a mística. Felipe Coutinho, filho da Colina, de São Januário, viu numa cobrança de falta a chance de inverter a relação de forças entre Vasco e Flamengo. Ali, deu certo. Gol do Nuno Moreira. Oportunidade para o camisa 11 do Vasco extravasar tanta tensão. Isso aqui vai virar um pandemônio. O Vasco empata a decisão na soma dos placares 1-1. Mas o corpo ainda iria trair o Felipe Coutinho. Outra lesão muscular. Um duro caminho até o banco de reservas. Mãos na cabeça, sinal universal do inconformismo. Como falar de jogador com história num clube, num Flamengo e Vasco, sem falar do Bruno Henrique? Na falta de um velho parceiro de ataque, ele herdou a frase mais escrita por essa torcida no século XXI. Hoje tem gol do BH. O número 100 era porque faltava 1 pro centésimo dele pelo Flamengo.
O torcedor apostou na probabilidade, na relação íntima do rei dos clássicos com a rede. E quando o chute do Arrascaeta desviou no João Vitor, o Bruno estava no lugar certo para marcar o 100º com essa camisa. 11º gol contra o Vasco. Arrascaeta dominou, bateu, sobrou o Bruno! Sensacional! Segundo o VAR, lugar certo mesmo. Gol legal para o BH lembrar a todos que ele tá ali, A leitura labial funcionou melhor para entender a gravidade da lesão na coxa direita do Bruno Henrique. Depois do spray analgésico, ele falou para o Wesley: acho que é contratura. Foi para o banco para iniciar a recuperação, mas deixou o faro para o gol com o substituto, Luiz Araújo. Do drible curto, do chute seco. Liso! Passaram sabonete no menino! Encarou, rabiscou, balançou, bateu! Bola pro fundo do gol. Coisa de louco. Um Flamengo afeito a vitórias. Time da virada também. 2-1. De uma disposição insana. O nível de intensidade que eu tô vendo da minha equipe é o sonhado quando eu cheguei aqui antes de assumir. E vem mais 2 clássicos por aí. 2 Fla-Flus. 2 finais. Como sempre vai ser um jogo muito difícil. E tenso, a todo volume. Para a alegria de todos os envolvidos nesse grande amor ao futebol. Claro que o Flamengo entra como grande favorito, mas em 2 jogos... Grande favorito, sim. Apesar da promessa do Mano, eu entendi, conhecendo o Mano, que ele vai tentar. Se o primeiro jogo for igual àquele da insuficiência de ataque, ele vai estar satisfeito. Eu acho que ele vai tentar o bote da segunda partida. Se ele chegar vivo, um empate que seja para o segundo jogo, é negócio para esse Fluminense. Eu acho que é o roteiro que ele idealizaria. São 180 minutos, ele usa os primeiros 90 para fazer um jogo exatamente igual àquele da fase primeira, da fase Taça Guanabara, e se tiver que ir para um tudo ou nada, esse algo a mais que ele falou para ser campeão, eu acho que esse algo a mais vai aparecer na segunda partida. 5ª vez nos últimos 6 anos em que teremos aí um Fla-Flu na decisão do Carioca, como o Eugênio lembrou, a exceção no ano passado, quando se enfrentaram nas semis, né? E a final foi Flamengo e Nova Iguaçu. Com bastante Fluminense, né? Pela diferença de investimento, de momento. Mas ganhou 2, né? Bastante Fluminense aí nessa história. Se não me engano, ganhou... 2 seguidos. 23 a 24, né? É um bicampeonato do Não, Fluminense. 22 a 23. 24 foi ano passado que ele não foi para a final. 22 a 23. 24, o Flamengo vence o Nova Iguaçu. Significativo. O Fluminense tem enroscado o Fluminense em outras gestões, tanto do Flamengo quanto do Fluminense, né? Teve final aí. Dadas as proporções, o Fluminense tem sido para esse poderoso Flamengo dos últimos anos o que o São Paulo tem sido para o poderoso Palmeiras dos últimos anos? Ou não tem nada a ver? Olha o Abel na malícia. Entendeu, né? A malícia do Abel Neto. Malícia? Não, eu acho Teve que malícia? isso já é um gancho A malícia, pro próximo justamente. assunto. É isso. Ele Tá bom, joga é esse isso, assunto. verdade. É um engano. Deu um link Engante, para é um chamar engante. Não, Palmeiras mas e dessa São vez Paulo. não foi. Não foi. Eu nem sei Não se é o foi, próximo assunto. É o próximo? Não é não. Foi só é uma ainda. O próximo comparação. assunto é o Neymar. É pertinente. Pedra no sapato por pedra no sapato. sim. E tem a coisa da mística do Fla-Flu, né? O Fla-Flu, se você pegar historicamente, o Fluminense consegue títulos contra o Flamengo, que o Flamengo era amplo favorito. No centenário do Flamengo, o gol do Renato Gaúcho. O próprio Fluminense de Washington e Assis não tinha o peso daquele Flamengo do Zico e conseguia. O Fla-Flu começa, o primeiro dos Fla-Flus é uma dissidência de jogadores do Fluminense que saem para fazer a base do futebol no Flamengo, que já tinha regatas. E no primeiro de todos os Fla-Flus, um Fluminense estilhaçado pela debandada para o Flamengo ganha do Flamengo. O torcedor do Fluminense brinca, né? Fala, ganhar o Fla-Flu é normal. Então tem muito desse componente nesse clássico também. Um Fluminense, muitas vezes, não considerado favorito, que surpreende o Flamengo. E que tem muitos bons jogadores ainda, o Fluminense. Sim. Né? Caiu de produção no ano passado em relação ao que foi em 2023, mas ainda é um bom time. É um time redesenhado, né? É um time muito mais remoçado. Como Se assim? olhar, mais jovem. Já mais vou jovem. eu ter que ir no dicionário? Ué, Precisava mesmo precisa. ser remoçado. Mais moço. Ah, gostei. Né? Mas mais moço fácil. é muito bom. Você olha a jovem, escalação e você vai ver. Né? Você vai, tem hoje ainda o Cano, né? Que é um veterano.
Mas você, posição por posição, não sei como é que vai ser esse Samuel Xavier, mas o Guga é mais jovem que o Samuel Xavier. O menino colombiano Fuentes é mais jovem do que... Seja o Marcelo, seja o outro lateral que estava no passado. Rapaz, o Diogo Barbosa. O Fuentes é mais novo que eles. Meio campo, a mesma coisa. Você tem hoje o Arias, o Ganso está fora. O Ganso ainda é jogador do Fluminense, mas devido a problemas ali cardíacos, esse ano ele está voltando com um pouco mais de atraso em relação aos outros jogadores. Então, você tem Arias, você tem Canóbio, que é mais novo também. O Serna é mais novo também. Se você pegar a escalação do ano passado, média, e comparar com a escalação desse ano, é um time mais jovem, é um time, portanto, mais vigoroso, com mais energia dentro de campo para disputar as partidas. Na defesa também, essa energia... tem o Frentes e o Ignacio, que são mais jovens do que os outros que estavam ali. Agora, com a volta do Thiago Silva, vai envelhecer um pouco, mas é uma qualidade muito alta. Então, você tem um time com uma média de idade muito mais baixa, portanto, com mais energia para correr, para dificultar o adversário. É isso aí, nação rubro-negra, abençoadas e abençoados, eu tô chegando com tudo nessa segunda-feira para atualizar vocês sobre as principais notícias do nosso Flamengo. Tem muitas informações relacionadas a Mercadão da Bola e acabou de sair uma informação que vocês vão gostar muito de saber, isso porque o Lucas Paquetá pode estar chegando no Mengão a qualquer momento. A mesma coisa Verratti e Andrés Pereira, né? Há uma imensa expectativa desses jogadores, né, poder jogar no Flamengo, né? São pedidos aí exclusivos do José Boto, né, junto também, né, com o Mbappé, Felipe Luiz. Então, assim, o Flamengo pode estar ficando uma seleção, uma máquina para o Super Mundial de Clubes, e quem só tem a ganhar é o torcedor rubro-negro, né? São jogadores que chegam para agregar e agregar muito. Então, amigas e amigos, eu quero saber de vocês o que vocês acham de ver, né, esses jogadores vestindo o manto sagrado, né, para o Super Mundial de Clubes. Deixa nos comentários aqui pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!